Caríssimos irmãos e irmãs, neste domingo nós celebramos a dedicação da Basílica do Latrão. Parece algo muito distante de nós, não é verdade? Mas não. A Basílica do Latrão é a Catedral de Roma. É de onde o Papa governa a Igreja, porque o Papa é o Bispo de Roma. E essa referência ao latrão significa o terreno, o espaço, o ambiente onde a Basílica a Catedral foi construída. Então, caríssimos irmãos e irmãs, nós somos chamados hoje a pensar, na verdade, no nosso vínculo com Roma, na nossa comunhão com Roma. Todas as catedrais do mundo têm um vínculo direto com a Catedral de Roma. É o vínculo afetivo, vínculo de obediência, vínculo de comunhão. E essa beleza da comunhão da Igreja Católica deve ser cada vez mais um compromisso a ser preservado. As leituras de hoje, deste domingo, nos colocam numa direção de reflexão sobre o sentido da religião na nossa vida, o sentido do templo, qual é a finalidade do templo, para que serve o templo. Então vamos lá. O Evangelho é tirado do texto de João, capítulo 2, de 13 a 22. É a narração da entrada de Jesus no templo de Jerusalém, expulsando os vendedores. Jesus, no período da Páscoa, visitando o templo, você pode imaginar na grande festividade, muita gente, não só judeus, mas também outros curiosos de outros lugares, entra no templo e não percebe silêncio, oração, serenidade, concentração, mas vai encontrar justamente vendedores, cambistas, portanto gritos, negociações e assim por diante. E Jesus, indignado, expulsa os vendedores dali. Quais são as lições desse fato da purificação que Jesus faz no templo de Jerusalém? Na verdade, isso aqui é uma metáfora para dizer que não é o templo simplesmente, mas é a religião, é a vida religiosa nossa que deve ser purificada continuamente. Não se trata de uma preocupação puramente material, física de uma construção, mas de um modelo de vida espiritual, de uma mentalidade religiosa, da qualidade da nossa piedade. Isso deve ser continuamente purificado. Quais são as grandes preocupações que podemos tirar do Evangelho a partir dessa preocupação de Jesus em relação à purificação do templo, que é a purificação da vida religiosa? Primeiro, zelo pela vida religiosa, zelo pela prática da religião, zelo pelo templo. Como você tem tratado os seus templos? Como você tem tratado, como você entra na igreja? Você se lembra de fazer a genuflexão? Dobrar os joelhos, fazer o sinal da cruz? Enquanto você está no templo, na igreja, você ora, você reza, você dialoga com Deus? Ou vai com o celular, conversando com outras pessoas, fazendo negócios? Então Jesus está preocupado com a qualidade da nossa vida espiritual, do nosso vínculo com Deus. Zelo. Zelo não para com o templo em si, zelo com a nossa relação com Deus, que deve ter um conteúdo especial naquele momento em que nós estamos no templo, na casa do Senhor. Jesus está falando da importância da não confusão entre religião e comércio, entre a prática religiosa e o trabalho profissional. Porque se nós confundirmos essas dimensões, nós fazemos com que se perca também o sentido do templo na nossa vida. O templo passa a ser um shopping. Aliás, em muitos lugares, em muitos contextos religiosos, o templo já se tornou um shopping, um lugar de comércio. E deveremos estar muito atentos a essa questão. Jesus nos convida a promover a autenticidade da nossa piedade. A nossa piedade é o nosso modo
de nos relacionarmos com Deus que tem uma consequência fraterna. O verdadeiro piedoso, aquele que se coloca aos pés do Pai, dessa experiência lhe deriva a experiência da fraternidade. Tanto é verdade que quando alguém é cruel, nós dizemos ele é impiedoso, porque não reconhece Deus como seu Pai e, consequentemente, não ama o seu irmão. Portanto, Jesus está acusando, cuidado com um tipo de piedade interesseira, mas que não gera fraternidade, não gera promoção da justiça, não gera cuidado para com os outros, não gera atenção para com os pobres, não gera promoção do reino de Deus. Que Deus nos livre de uma piedade interesseira, de uma piedade seca, fria e indiferente. Caríssimos irmãos e irmãs, então nós temos aí grandes preocupações por parte de Jesus. E coloca também a questão da finalidade do templo. Mas nós vamos encontrar na primeira leitura um texto lindo tirado do capítulo 47 de Ezequiel. E Ezequiel tem uma visão linda. Ele vê uma água que brota do templo, que jorra, que se espalha, que inunda toda uma região. E dessa água que sai do subterrâneo do templo, é uma água que purifica, é uma água que cura, é uma água que fecunda o solo, que fertiliza o solo, é uma água que dá vigor para as plantas. O que significa essa visão para nós? Significa que, indo ao templo, o ambiente de vida religiosa comunitária, nós nos enchemos da água viva. A água viva é a nossa fé. A água viva é o próprio Jesus, que gera em nós atitudes novas. Portanto, nós somos chamados a nos perguntar, estamos bebendo dessa água viva que fertiliza a nossa vida, a nossa mente, o nosso coração, que nos traz vigor, entusiasmo, paixão, alegria, esperança? Pois é, quando nós vamos aos templos para rezar, nós devemos sair de modos diferentes, não é verdade? Devemos beber dessa água viva que jorra para a vida eterna, dessa água viva que nos leva a viver a fraternidade, a paz, que nos leva a curar os nossos males, portanto a vingança, o desânimo, a indiferença, a violência, o desejo de maldade. Quem está no templo deve cada vez mais abrir-se para esse tipo de experiência de renovação, de saúde mental, saúde psicológica, saúde afetiva. É a água que nos fortalece, que nos dá vigor, que nos dá um novo ânimo. Agora, se estamos o tempo todo no templo, mas não ouvimos a palavra, não nos dedicamos à oração, nós saímos da mesma forma, não é verdade? Vazios, secos, porque estivemos no templo de forma distraída, dispersa, e não aproveitamos aquela experiência tão significativa, sobretudo para escutar a palavra de Deus. O templo é lugar de cura, é lugar de terapia, é lugar de fecundação da nossa mente, do nosso coração, para que possam agir, fazer o bem. Então nós temos algo maravilhoso para a nossa reflexão. A segunda leitura deste domingo é tirado da primeira carta aos Coríntios, capítulo 3. Paulo fala da importância de nós reavivarmos a consciência de que Jesus Cristo é o nosso alicerce. Nós não podemos de forma alguma mexer nesse alicerce, senão tudo desaba. Nós temos um alicerce da nossa vida espiritual, a fonte da nossa vida espiritual. Desse alicerce depende o nosso edifício espiritual, depende a nossa vida espiritual. A igreja depende do alicerce que é Cristo. A nossa espiritualidade cristã depende do alicerce que é Cristo. Ele é o nosso fundamento, Ele é a nossa fonte, e a Ele nós devemos obediência. Então, se colocamos no lugar de Cristo outras coisas e outras experiências,
Aí pronto, perdemos, né, o caminho certo. Caríssimos irmãos e irmãs, neste domingo a igreja recorda a dedicação da Basílica de São João do Latrão, a Catedral de Roma. Nós somos chamados então a renovar a nosso vínculo com Roma, a nossa comunhão com o Papa. Nós somos chamados a pensar sobre a qualidade da nossa vida espiritual, que deve brotar da nossa experiência no templo. E lembre-se que o templo não é somente o lugar de contemplação de Deus, de escuta da palavra de Deus. O templo deve ser também lugar de encontro com os irmãos, onde nós renovamos o nosso espírito de fraternidade, de paz, solidariedade, partilha e perdão. Que a nossa vida religiosa seja sempre fecunda e nos conceda a graça de termos mais qualidade de vida. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus misericordioso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo.